Vamos começar a nossa aula de português hoje, das páginas 54 a 57, com esta pergunta: existe ciência na culinária? E aí, o que você me responderia? Será que existe ciência na culinária? Então vamos lá. O Hiroshi, que é o irmão do Masaru, eles estão conversando. Então, nós vamos observar um diálogo entre eles. Hiroshi, a caixa do cereal diz que ele é rico em ferro. Você sabe dizer o que é isso? Sim, Masaru, quer dizer que esse mineral faz parte da composição do cereal. Que legal! Mas como posso saber se isso é verdade? Eu conheço um experimento muito interessante sobre o assunto. Venha que eu vou lhe mostrar. Olha só o que o Hiroshi vai fazer com o irmão dele, Masaru. Mas antes disso, a minha pergunta para você é a seguinte: e você costuma fazer experimentos na sua casa? Você já fez algum tipo de experimento? Se sim, você vai responder aí sim e vai colocar um exemplo do que você já fez. Depois, você vai me responder. Para que serve um experimento? Aí ele tem o você sabia, que você vai ler bem devagarinho, prestando atenção. E na número 3 está lá, em ciências você realiza experimentos na seção hora da experiência. Então, às vezes, a gente faz alguns experimentos. Como a gente não está em aula agora, né, ao vivo, então a gente tem feito alguns experimentos, ou vamos fazer alguns experimentos na nossa casa. Então, todo experimento, ele precisa de um relato, porque o experimento também é um tipo de gênero textual. Então, esse experimento que a gente faz e com um relato, a gente vai descrever o passo a passo do que aconteceu nesta experiência. Então, a gente vai precisar dizer quais são os materiais, qual é o procedimento realizado, como que ele foi realizado, se o meu resultado, qual foi o resultado que eu obtive no experimento, qual foi a conclusão, o meu experimento deu certo, o meu experimento não deu certo, qual era a conclusão. Então, o Masaru e o irmão dele foram fazer um experimento, que você vai ver aí no seu manual do aluno, o experimento que eles estão realizando, que vai estar lá na página 55, né? Então, você vai ler lá na hora da leitura o experimento que eles fizeram. Lá na página 56, temos outro diálogo, né? Os dois conversando sobre o experimento que eles acabaram de realizar. E aí vem a hora de explorar esse texto. E você vai responder as próximas questões, com base no experimento que eles fizeram. Qual é o objetivo desse tipo de texto? Quando a gente fala de um experimento, imediatamente pensamos em cientistas e pesquisadores, aqueles caras que fazem experimentos malucos, né? Mas será que o experimento só pode ser feito por essas pessoas? O que você me responderia? Depois nós temos a questão número 3, que diz assim: os relatos de experimento muitas vezes apresentam novas descobertas científicas para a humanidade. E em qual meio de comunicação eu posso encontrar essas descobertas científicas, esses relatos de experimento? Então, você vai pintar quais são os meios de comunicação que, na sua opinião, podemos encontrar um relato de experimento. Depois, no exercício número 4,
da página 57, diz para a gente que um relato de experimento é dividido em algumas partes. Então, nós temos a introdução, materiais, procedimentos, resultados e conclusão. E aí você tem que descobrir o que cada parte dessa está me dizendo aí nas minhas laterais. Qual que é a introdução? Qual dessas 5 partes que eu tenho na minha lateral da minha apostila que está referente à introdução? Qual que é referente ao material? Qual parte dessa informação que está falando que é o procedimento? Então, vocês vão ligar. Depois, na número 5, né, seria uma atividade em dupla, porque temos um íconezinho aqui em cima. Na sua opinião, o que pode acontecer se você inverter a ordem do relato e passar o imã pelo cereal sem antes triturá-lo? Então, o que aconteceria se eu fizesse isso antes de triturar o cereal? Será que a minha experiência iria dar certo? Depois eu tenho a questão número 6. A carta pessoal que nós já vimos, né? E o diário também que nós já vimos, que são tipos de textos, de gêneros textuais. Eles são textos que têm uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia. Como assim? Como a gente fala com os amigos, como eu converso com o meu colega no meu dia a dia. Será que na carta pessoal ou no diário pessoal, o relato é igual ao do experimento? Eu uso o mesmo tipo de linguagem? Pensa um pouquinho. Por que você deve pensar? Porque o seu pensamento para esta resposta é o que você vai responder na questão número 7. Então, lá na número 7, de acordo com a sua resposta anterior, pinte a afirmação correta quanto à linguagem usada no relato de experimento. Então, você vai ler a sua resposta, você vai pintar, na verdade, a sua resposta de acordo com a sua opinião do exercício número 6. E lembre-se sempre, o sucesso é sua meta. Siga sempre em frente. Um grande beijo e fique com Deus.